Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Fé em Ação, um programa que tem o apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Todos os domingos, sempre à 1h da tarde, te esperamos aqui na TV Novo Tempo. Você já conhece o blog do Fé em Ação? Em nossos endereços na internet você pode rever todos os programas e ainda ficar por dentro dos bastidores. Acesse novotempo.com/Fé em Ação e curta as páginas que aparecem aqui no vídeo. No programa de hoje vamos conhecer um projeto que prepara homens e mulheres para viverem nas comunidades ribeirinhas da Amazônia. Isso mesmo, muita gente troca a agitação das grandes cidades, a corrida contra o tempo, emprego, família e até mesmo os amigos para se dedicar ao próximo. Bom, meu nome é Gabriela, eu tenho 28 anos, eu sou de São Paulo, eu sou advogada e também escritora de livros jurídicos. E eu saí de São Paulo, eu sou de São Paulo e hoje eu moro no interior do Amazonas. Eu moro no Rio Andirá, que é um afluente do Rio Amazonas. Então, assim, a minha comunidade, ela tem uma rua, ela tem 68 pessoas, são 19 famílias, sendo que 13 moram ali na ilha onde eu tô e 6 moram ao redor. O meu trabalho lá, junto com meu esposo, é reavivar uma igreja que estava praticamente morrendo. E a gente tem muitos projetos lá, eles têm vontade de trabalhar, mas eles não têm o conhecimento. A nossa casa, por exemplo, não tem água encanada, então a gente vive numa condição bem difícil para quem saiu da cidade. Mas apesar de tudo isso, tem valido muito a pena. Antes do voluntariado, eu já advoguei, eu me formei em 2009, eu advoguei então num grande escritório de São Paulo, depois advoguei por conta e depois eu fui trabalhar para uma editora, escrevendo livros para concurso público na área de direito. Eu conheci o voluntariado quando eu estava no colégio ainda, eu estudei no colégio católico e eles tinham projetos sociais, então desde então eu me engajei nisso. Quando eu entrei na faculdade, eu procurei me manter também ligada a isso numa parte de deficientes mentais. No caso, lá no colégio eram com crianças. Aí, depois que acabou a faculdade, eu já não tinha mais aonde ir. E aí, por uma série de circunstâncias da vida, eu acabei conhecendo a igreja adventista. E eu acabei me envolvendo com o voluntariado dentro da igreja. Primeira experiência com o voluntariado foi na África, isso por meio da igreja, E assim, foi em julho do ano passado e foi uma experiência assim que transformou completamente a minha mente. Acho que Deus sabia o que eu estava buscando e Ele me deu aquilo que eu pedi para Ele certa vez, de poder viver algo de maneira intensa, ter uma experiência com Ele, saber o que é servir o outro, deixar o eu de lado, colocar assim à parte todos os nossos confortos, a nossa comodidade, e enfim, foi uma experiência que realmente mudou muito, muito o meu modo de pensar sobre a vida. No voluntariado eu conheci alguém, uma pessoa muito especial, que foi o Vitor. Lá na África, assim, de uma maneira muito inesperada, eu acabei conhecendo o Vitor, que depois se tornou meu esposo. Bem, meu nome é Vitor Hugo Monteiro Braga, eu tenho 31 anos, eu sou médico formado na Universidade de Marília, São Paulo, em 2007. Já atuava sim, eu tinha, logo de entrada eu assumi um concurso público, esperei o tempo probatório, depois fui para São Paulo e no último ano eu estava muito bem na minha profissão, eu trabalhava numa unidade de saúde pública, assumia plantões, estava trabalhando em torno de 6 horas diárias, com plantões semanais e ganhando R$28.000. Eu entrei em contato com o voluntariado na minha infância, lendo livros de pessoas que se dedicaram assim. Era uma coisa que eu gostaria, mas a minha vida foi me levando para caminhos diferentes. Só que nessa época que eu resolvi parar para estudar, foi a época que também eu entrei em contato com um colega que por acaso estava liderando a missão de Guiné-Bissau na África e eu aceitei. Quando eu aceitei, a data próxima da viagem era durante a Copa do Mundo e eu estava lá no Bar Brahma assistindo o Brasil perdendo para a Alemanha por 7-1. Ficamos muito chateados, enchi a cara, não era uma coisa habitual, e viajei de ressaca para Guiné-Bissau. Eu cheguei lá no dia 2 de julho e ele chegou depois, chegou no dia 11 de julho. E quando eu vi, eu não senti nenhum tipo de atração física por ele. E assim, ele estava lá e foi a primeira a acordar naquele dia e eu o recepcionei. Lá na África mesmo, a gente não teve muito tempo de desenvolver uma amizade, mas no final da viagem a gente já estava mais próximo.
Ele estava fora da igreja na época e ele foi para lá buscando ter um encontro com Deus. E assim, quando a gente voltou, a gente continuou os contatos, principalmente por celular, porque ele não é da mesma cidade que eu. E aí Deus foi me usando para poder evangelizá-lo, principalmente através da internet. E durante esses dias a gente foi se aproximando e era uma menina extremamente apaixonada, assim, por Deus, por Jesus, assim. E ela falava muito disso a todo tempo. Aí as coisas foram acontecendo, a gente foi conversando por WhatsApp, foi fazendo tudo por Skype. E assim, ela é realmente muito apaixonada, sempre falando de Jesus, sempre falando de uma vida. A gente se falava todos os dias e aí aos pouquinhos as coisas foram mudando na vida dele. Eu fui falando sobre todos esses assuntos, sabe? E parece que as cascas realmente foram caindo. E ele foi mudando, se entregando e eu vim orando já por um marido que eu não sabia quem era. E Deus foi direcionando as coisas, até que depois de 3 meses ele me pediu em casamento. E vamos nos casar aonde? A gente não queria festa, pompas, nada disso. A gente falou, vamos casar no campo missionário, vamos. Vamos para o Amazonas, porque lá era um lugar que tem um projeto que já está bem desenvolvido, que poderia receber missionários, porque tem escola e tem campo para trabalhar. Na época foi o que a gente pensou. E de fato, a gente se inscreveu, fomos aceitos no projeto e casamos na base missionária faz 2 meses. Bem, o dia do meu casamento, que chegou lá na base, foi um dia que eu acordei às 5 da manhã e tinha que dormir umas 3 arrumando as cadeiras. Então foi uma luta acordar para casar, mas eu queria casar. E foi lindo, a gente tinha programado uma cerimônia que não fosse nós o foco, mas que fossem pessoas imperfeitas adorando a um Deus perfeito que tinha unido. Sim, na medida que eu fui estudando as coisas de Deus, estudando a Bíblia, eu já tinha um certo inconformismo no meu coração com essas coisas de capitalismo, sabe, de vaidade, de moda, isso já me incomodava bastante. E assim, eu estava buscando uma vida diferente, porque eu dizia para Deus, não é possível que só existe essa forma de viver. Profissionalmente, eu nunca tinha estado tão bem. O dinheiro que eu ganhava, com o tempo que eu estava tendo, e minha saúde relativamente boa, eu viajei o país e eu não tinha que fazer contas e nada era inalcançável. E a verdade é que eu não viajava o mundo, eu não ia para o exterior porque eu não queria ir sozinho. Mas eu satisfiz todos os meus prazeres e desejos materiais, físicos e relacionais. Mas emocionalmente eu tinha terminado um casamento, eu tinha feito parte de terapia, lidava com a culpa, frequentava a igreja só de sábado e tinha uma luta incrível, porque às vezes eu ia com companhias diferentes e naquele mesmo dia tudo que eu imaginava viver eu não vivia e então eu estava vivendo literalmente esperando que Deus ia me matar em algum momento. E eu nunca me conformei e de fato Deus foi me mostrando que realmente não existe só aquela forma de viver. Ele me mostrou que existe outra. Então foi um processo, não foi do dia para a noite. E aí eu fui vendo que realmente era viável viver essa vida. E lógico, a gente não mete o louco, sabe? Hoje eu tô aqui, amanhã eu vou me dedicar ao trabalho voluntário e dar o golpe, sabe? No mercado e na vida. Tem uma preparação, né? Em que a gente, assim, tem que, por exemplo, saldar as dívidas. A gente tem que criar um contexto favorável para que a gente possa se dedicar ao voluntariado de maneira íntegra, porque a gente também não pode usar o voluntariado como fuga. Tem muita gente que usa como uma fuga e não é isso, a gente tem que fazer as coisas da maneira correta. Então foi um processo, isso que é importante saber. No momento que eu decidi abrir mão da minha carreira e ser um voluntário, ele foi progressivo, ele não foi assim uma coisa, um supetão, ele foi progressivo. Deus usou várias coisas, uma delas foi a experiência que eu tive lá na África. Aquela sensação de estar dormindo num colchãozinho bem fino, tomando banho de caneca, atendendo 100, 150 pessoas debaixo da árvore, vendo uma nuvem vir no meio do sol e bloquear para a gente trabalhar, ou a chuva parar na hora que a gente começa a atender. E essa experiência com Deus. Isso foi o primeiro ponto. E depois foi Deus usando a Gabriela para falar de Deus. Muita questão de vocação. As lutas maiores eram do que eu vou viver. Olha, voluntariado é servir incondicionalmente aquele que precisa de você. Porque no voluntariado você se encontra. Quando você se dedica ao trabalho voluntário, você pode perceber assim que você não se conhece. Quando a gente se permite sair da nossa zona de conforto, a gente começa a descobrir um eu que você até então não sabia que existia. Ser voluntário para mim é responder a um chamado. É um convite, mas é um convite meio que no imperativo de Deus.
Nem todos são chamados a largar tudo para ir para outro continente, mas todos são chamados a servir. E o meu chamado era entregar tudo, porque a impressão que eu tenho é que Deus, eu vou ser salvo trabalhando dessa maneira. É tudo muito intenso, tudo muito dedicado. E eu só tenho um arrependimento de não ter aceitado antes. Não tenham medo. Hoje eu ouvi um questionamento assim, tá bom, eu vou me dedicar ao voluntariado, talvez por um período longo da minha vida, e eu vou viver do quê? A Bíblia é muito clara quando ela fala assim, para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã. A Bíblia fala assim, por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber ou com o que vocês vão vestir? Veja os passarinhos, nada falta a eles. Eles não colhem, eles não semeiam, entretanto, eles não passam fome. As flores do campo, vocês estão preocupados com o que vocês vão se vestir? Elas têm roupas lindas. Deus, portanto, sustenta esses seres. Que dirá a nós? O que Ele pode fazer por nós? Que somos especiais. Não foram os pássaros nem as flores que foram feitos imagem e semelhança de Deus, foram os homens. Portanto, somos especiais. Logo, se você tem dúvida ainda do que você vai viver de Deus. Essa vai ser a sua fonte mantenedora. Parabéns aos voluntários por tanta dedicação. E chegou o momento de ficar por dentro das novidades, recados e abraços. Siloé Almeida, agora é com você. Olá, tudo bem? Que bom que você está sempre aqui com a gente no Fé em Ação. E olha, está na hora de você visitar o nosso site, feadventistas.com.br. Esse é o site da Federação de Empreendedores Adventistas do Brasil. E olha, você já está aí marcando na sua agenda os compromissos do próximo ano? De 8 a 11 de setembro é o Encontro Nacional da Fé em Porto de Galinhas. Imperdível! E eu estive lá com uma equipe de reportagem e visitamos também Olinda, Recife. Olha, eu morei no Recife e estou redescobrindo a capital pernambucana e também Olinda. Venha com a gente, marque na sua agenda para estar no Encontro Nacional da Fé. Você viu? Tenho certeza que você gostou. E no nosso site você pode fazer a inscrição para o Encontro Nacional da Fé, feadventistas.com.br. Inclusive, é lá que você pode também fazer a sua inscrição para se tornar um associado. Ali você navega e vai ser associado da fé. E quem pode ser associado da fé? Executivos, profissionais liberais, empresários e empreendedores. Então você é o nosso convidado a se tornar um associado da fé. E por hoje é só, porque a gente tem muito mais para você. Flávia, segue daí. Obrigada, Siloé, pelas informações. Até semana que vem. E no próximo bloco, mais experiências no quadro História e Testemunhos de Fé. Não saia daí, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com Fé em Ação. Para saber mais sobre o nosso programa e a federação, acesse o blog novotempo.com/Fé em Ação. Você pode nos seguir também pelas redes sociais. O endereço aparece aqui na tela. E chegou a hora tão esperada. Está curioso para saber quem está aqui no estúdio com a gente? Então fique ligado no quadro Histórias e Testemunhos de Fé, que começa agora. Obrigado, Flavinha. Amigo telespectador da Novo Tempo, no nosso quadro de hoje, Histórias e Testemunhos de Fé, estamos recebendo um vereador aqui da cidade de Manaus. Estamos no nosso estande itinerante nessa bela cidade e estamos recebendo o colega Valfran Torres, vereador, já desde 2012. 2012. Já está no segundo mandato, né? Mas para chegar lá, você tem uma história, né? A gente quer conhecer um pouco da sua história. Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. A satisfação é toda minha em poder realmente compartilhar testemunhos de fé. Você me contava que com seus 11, 12 anos de idade, você se converteu à Igreja Adventista, se tornou um cristão e nasceu no seu coração ser um pastor.
Como é que isso aconteceu? Exatamente. A minha mãe foi a primeira a receber estudos bíblicos e a se batizar, né? E logo na sequência, naturalmente, ela levou todos os filhos para a igreja e exatamente aos 11 anos eu me batizei e o meu envolvimento com a igreja sempre foi muito intenso, né? As atividades, a questão de estar de uma maneira muito frequente, tanto nos cultos, nas atividades regulares, quanto fora também desses horários. Então, isso fez nascer em mim um amor e uma paixão muito grande pelo Evangelho, né? Ao ponto de mover o meu coração a desejar ardentemente ser um pastor. Mas você descobriu em algum momento que não era a sua vocação, não era o que Deus queria de você, né? Como é que aconteceu isso? Esse sonho, vamos dizer, acabou? Exatamente. Tive o privilégio de ir para o internato, né? O NASP Engenheiro Coelho, que à época ainda era IAE, Campus Central, né? E ali vivi uma das experiências mais extraordinárias da minha vida, né? Mas, infelizmente, a gente acaba descobrindo que nem sempre os nossos sonhos, né, são os sonhos de Deus, né? E eu tive que voltar para Manaus no ano de 94 e em 2006, né, eu conheci um grande amigo, um verdadeiro irmão meu, que se candidatou, né, e ganhou como deputado estadual. Quem era ele? Está no mandato até hoje, é o deputado estadual Davi Almeida. Então, em 2007, fui trabalhar com ele, fui seu chefe de gabinete até o ano de 2012. Em 2012, veio um projeto de grupo, né? Lembrando que o nosso grupo, em sua maioria, é formado por membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, então, o projeto em 2012, graças a Deus, né, e também à vontade do povo, foi um projeto exitoso, né? Foi a minha primeira eleição e, graças a Deus, nós ganhamos, né, e começamos a desenvolver esse ministério, né, que eu coloco sempre entre aspas, mas um ministério, porque, na verdade, tanto o meu mandato quanto o mandato do deputado, né, convergem sempre para as questões da igreja, né? Não só da população, mas em especial para o público da igreja. Você pode citar os principais, vamos dizer assim, fundamentos que você leva avante já como vereador e se transforma em projetos sociais? Certamente. Lembrando que hoje eu acredito piamente que a maior escola de liderança que eu tive na minha vida, né, se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todos os princípios, todos os valores, toda essa gama de conhecimentos, e de valores inestimáveis, moldaram realmente o meu caráter, a minha personalidade, e a gente tende naturalmente a transferir, esses valores para as nossas ações, para o nosso trabalho, e isso nos engrandece, e nos dá realmente uma riqueza, quando as pessoas avaliam, a pessoa, o político, então não tem como dissociar uma coisa da outra. E para mim isso é muito importante, A igreja tem um papel assim fundamental e determinante nessas atividades. Então, dentro do que a gente faz, sempre está em voga as questões sociais. Então, nós temos alguns projetos de cunho social. Nós temos, juntamente com o deputado, um projeto maravilhoso que mobiliza a igreja assim, de uma forma extraordinária relacionada ao esporte. Então, nós temos uma grande movimentação, além das questões da igreja que nós sempre registramos. E eu coloco aqui, por exemplo, o projeto Vida por Vidas, que ganha um alcance extraordinário dentro da Câmara Municipal de Manaus, dentro da Assembleia Legislativa, Dia do Desbravador, Dia do Jovem Adventista, Dia dos Aventureiros. Então, a igreja ela sempre ganha um destaque quando nós levamos esses projetos e essas ações para o âmbito do Poder Legislativo. Valfran, quando se fala em político, nós vivemos um problema crônico no Brasil de rotular, de estampar o político como alguém que está ligado ao lodo da corrupção, da imoralidade, de uma série de rótulos, Infelizmente, é esse o Brasil que nós estamos vivendo agora.
E quando se levantam pessoas como você, que convivem nesse meio, né, o seu testemunho, até que ponto ele faz também transformar vidas dentro do âmbito político? Você é respeitado como um cristão aqui na Câmara aqui de Manaus por seus valores, pelas suas crenças? A população consegue ver em você um vereador diferente e os seus colegas de trabalho? Isso é muito importante, né? Inclusive eu costumo brincar, né, dizendo que eu sou um cristão disfarçado de político. Isso é boa. Exatamente. E dentro da minha atividade, né, se bem que o contexto e o cenário nacional realmente não contribuam para isso, né, porque a classe política realmente está muito desacreditada, muito desgastada pelos maus exemplos que nós estamos vendo diuturnamente, mas graças a Deus nós temos tido a oportunidade de testemunhar. Então, por exemplo, eu sou vice-líder do prefeito na Câmara e sou responsável por 3 grandes grupos de trabalhos no WhatsApp. Quais são esses trabalhos? Os vereadores da base, né, onde nós trocamos informações importantes, né, para as votações de interesse do Executivo Municipal. Então, existe toda uma movimentação dos bastidores que geralmente nós fazemos dentro desses grupos, não é, por atender de forma instantânea aquilo que nós precisamos fazer. Então, eu sou administrador de 3 desses grupos. E nesses grupos, né, nós sempre estamos registrando um bom dia, não é, colocando mensagens espirituais a respeito do Evangelho, não é, inclusive muita coisa que a igreja produz de maravilhoso, né, nós transmitimos a eles. E muitos assim agradecem, não é? Realmente, eles dizem que chega, às vezes, no momento em que eles realmente estão precisando, não é? E tem uma passagem que eu gostaria de registrar. Eu estava responsável por um relatório para entregar para o presidente da Câmara, e foi uma sexta-feira à tarde. Então, por mais que eu me apressasse, fiquei dependendo de algumas informações que realmente vieram já um pouco tarde. E o relatório estava preparado e eu cheguei na prefeitura, não é, para entregar o relatório para o prefeito. Para o prefeito e o presidente da Câmara. Haviam também alguns outros vereadores reunidos. Eu lembro que 18 horas pontualmente, eu abri a porta da sala de reuniões. E assim que eu entrei, a primeira coisa que eles perguntaram: o que você está fazendo aqui? Né? Já são 18 horas, né? Já é a hora da guarda do sábado. Né? Então eu achei aquilo interessante, né? Porque apesar de, às vezes, não ter falado para alguns, mas todos sabem da minha fé, dos meus princípios e valores. E foi um momento de eu pontuar: olha, é importante realmente esse momento para mim, né? Traz benefícios e, assim como traz para mim, também pode trazer para vocês. Com certeza. Então, sempre temos essa oportunidade de testemunhar a respeito da fé. Você também é relator, né? Exatamente. Mobilidade urbana. Isso, nós temos o nosso projeto de mobilidade urbana, que é uma exigência do Ministério das Cidades, né? Manaus, como toda grande capital, tem sofrido com essa questão da mobilidade, não é? Então, nós já começamos essa movimentação na Câmara e eu sou o relator do plano de mobilidade urbana. E já pelo 3º ano consecutivo também, eu tenho a honra de ser o relator do orçamento da cidade de Manaus. Não é? Então, são oportunidades realmente que são portas que Deus abre. Isso realmente traz evidência ao trabalho. Não é? E, graças a Deus, eu tenho conseguido conciliar a atividade política com o meu cristianismo. Né? Tanto é que eu frequento a igreja da Cachoeirinha em Manaus, sou ancião, ordenado. Não é? Geralmente, no período da eleição, nos 3 meses que antecedem a eleição, eu me ausento das minhas atividades, peço afastamento, não porque seja uma exigência, né? A igreja não faz essa exigência, mas ela recomenda. Né? Então, atendendo uma recomendação, geralmente eu me desvinculo das minhas atividades até a eleição para depois retomá-las. Bom, Fran, o nosso tempo terminou. Você viu que passou rapidinho. Foi um prazer conversar com você e que venham outras oportunidades de estarmos juntos. Você também é um dos participantes da Federação dos Empreendedores aqui em Manaus. Isso. E sei que você também é bastante ativo. Tá? Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo seu testemunho. Eu que agradeço a oportunidade e até uma próxima.
Você, telespectador, continue ligado aqui com a gente na Novo Tempo. Na próxima semana, nesse mesmo horário, a gente volta entrevistando pessoas que fazem diferença por onde passam, como é o caso do Valfran. Flavinha, com você. Obrigada, Sérgio. Na semana que vem tem mais. E o programa Fé em Ação fica por aqui. Para rever as reportagens e entrevistas de hoje, é só acessar o nosso blog, novotempo.com/Fé em Ação. O nosso próximo encontro é domingo que vem, à 1h da tarde. Um grande abraço para você e até o próximo programa. Tchau!